Amém. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Estamos então, irmãos, caminhando para o final do nosso trimestre. Nesse trimestre abençoado, estudamos a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo. A lição de hoje, então, lição 12. A conduta do crente em relação à família. Então, a família, hoje o nosso tema é a família, a instituição santa criada por Deus. Hoje falaremos muito sobre o caráter esponsal, o amor e a relação entre os esposos e na sua unidade indissolúvel. E esse amor entre os esposos, então, ele promove a vocação esponsal, que é a relação mútua do amor, de um para com o outro. Então, todo esse amor, ele faz uma figura, ele prefigura a relação de Cristo e sua igreja. Ele faz uma prefiguração. Então, como corpo de Cristo, nós participamos da sua vida. Participamos da sua vida em todos os seus aspectos. E na condição de esposa, nós participaremos do seu eterno amor. Então, é um vislumbre na terra, o amor entre os esposos. O caráter esponsal é um vislumbre da relação de Cristo e da igreja. Então hoje esse é o nosso tema aqui. Eu gostaria de fazer a leitura da definição que a nossa declaração de fé faz a respeito, para nós entrarmos na nossa lição. Então eu separei aqui. Então na página 204 da declaração de fé das Assembleias de Deus, no item o casamento ou união matrimonial. Então lá diz: venerado seja até que a morte o separe, de tal modo sublime. Venerado seja entre todos o matrimônio. Tem por referencial espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então prefigura essa relação eterna. Então, como eu disse, na condição de corpo nós participamos da vida do Cristo. E na condição de esposa do seu eterno amor. Então hoje é o tema da nossa lição aqui, a família, a relação, a conduta que devemos ter, irmãos? Então, como de praxe, eu vou ler apenas alguns trechos da revista, para a gente ir ganhando tempo e ir discorrendo sobre os assuntos, Mas no nosso tópico 1, o nosso autor vai falar sobre a conduta do crente como marido, Então, como se dispor aqui como marido em relação à família. Ele diz no tópico 1, o papel do marido como líder da família. 2, o amor como elemento primordial. 3, o cuidado do marido com a esposa. Então, bem interessante, o nosso comentarista, ele já deixa assinalado aqui, o relacionamento familiar é um projeto divino, que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Então veja, uma responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade. Então a família ela se torna o protótipo da sociedade. É a micro-sociedade. Então ela se tornará um modelo para a macro-sociedade. Então, todos os elementos que se desenvolvem na família devem ser muito bem observados pelos membros daquela família, porque ela se tornará de fato um protótipo para a macro-sociedade. Esse algo tenta destruir a família. Sim. Destrói a família, destrói a sociedade. Corrompe toda uma sociedade, exatamente. Como o nosso irmão está comentando aqui. Veja, na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Então vejam, nesse aspecto não há diferença de natureza ou dignidade diante de Deus, mas há uma diferença funcional que promove a vocação dos esposos. Essa vocação é a vocação do amor. Então na família se observa a primeira vocação para amar. Então não há diferença em dignidade entre marido e esposa diante de Deus. Isso é muito importante nós salientarmos.
né? Então há uma diferença funcional, tá? Essa diferença, ela promove a vocação dos esposos. Isso é muito importante, a gente vai tratar bastante disso na lição de hoje. Então ainda o nosso autor, ele fala, no capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Então veja, fazendo uma figura da relação dos esposos entre a relação da igreja, de Cristo e a sua igreja. Tá? Tamanha a importância dessa relação, né? Tamanha a importância desse protótipo para toda uma sociedade. Então eu separei só alguns trechinhos da lição, quem puder ir acompanhando, né? No tópico 1, o comentarista diz: a relação dentro do lar é explicado na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Então, meditando sobre isso, né? O marido deve conduzir o lar como Cristo conduz a igreja. Como é o amor entre os esposos em relação ao amor de Cristo para a igreja? Então, meditando sobre isso, eu fiquei me perguntando, como é esse amor de Cristo? Né? Então, eu separei algumas passagens bíblicas. Então, o marido deve imitar esse amor do Cristo. Então, vejam só. Somente alguma coisa, né? Porque deveras passagens a respeito do amor de Cristo nas Escrituras. Não daria tempo de lê-las todas aqui. Mas vejam só, então Efésios 5:25, né? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui já o primeiro vislumbre desse amor. Vamos ver, ó. Esse amor de Cristo para com a sua igreja, ele é inalterável. Nós podemos ver lá em João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, um amor inalterável, né? A despeito das circunstâncias ali, com Cristo já sabendo, né? Nosso Senhor Jesus já sabendo do que iria acontecer, mas os amou até o fim, né? Esse amor é um amor divino, né? Porque ele imita esse amor, né? Ele procura imitar esse amor. Então, João 15:9, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, porque a pergunta feita aqui, se o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como é esse amor, né? Então é um amor abnegado também. João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, né? Outra característica, é inseparável esse amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Está lá em Romanos 8:35. A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada, né? Então algo inseparável. Esse amor de Cristo também é constrangedor, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então, vendo essa passagem, eu lembrei de um poeta sacro, né? E ele dizia assim: morrendo quero alcançar, pois neste está o meu socorro, que morro porque não morro, né? Falando a respeito do amor de Cristo, né? Então, muito profundo, né, irmãos? Esse é um amor também sacrificial. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, né? A característica de um amor sacrificial. Também em João 3,16, manifestado na sua morte. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então vejam só,
Deveras passagens ainda teria aqui, né, irmãos? Não daria tempo de ler todos a respeito do amor de Cristo, né? Então, qual de nós consegue imitar esse amor do Cristo? Difícil. Mas quanto mais próximo desse amor, mais próximo da bem-aventurança, né? Então, quanto mais próximo do modelo de amor que é Cristo, mais próximo de amar com qualidade você estará. Então, você deve amar como Cristo amou a igreja, né? Esta é a figura da relação entre os esposos, a relação de Cristo e a igreja, né? Então, nosso comentarista, ele fez no seu livro aqui de apoio, ele faz uma citação muito importante, eu gostaria de ler para vocês. Então, como se dá, né? Ele fala: por certo que o marido tem a autoridade e deve exercê-la, porém jamais de modo dominante. Ele fala: a comparação com Cristo como cabeça da igreja revela em que sentido o esposo é a cabeça da esposa. Ele é sua cabeça no sentido de estar vitalmente interessado no bem-estar dela, é o protetor dela, seu padrão é Cristo, como cabeça da igreja, seu Salvador, né? Então, como é esse amor? É um amor que se sacrifica. Então, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um amor que se sacrifica, né? Não? Então, se entrega por esse amor e morre por esse amor, né? Então, a gente vai desenvolver mais esse conceito de amor que vai ser muito falado hoje aqui, né? Então, veja, isso é uma da primeira característica para promover a vocação entre os esposos. Qual vocação é essa? A vocação para amar. Amém? Então isso é muito importante. Vamos ver aqui e a gente continua nossos comentários. No item 2, o amor como elemento primordial. Então nosso comentarista diz: o marido, além de liderar, deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então a gente fez alguns exemplos aqui de como se dá essa relação, né, irmãos? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição. Então veja, a igreja foi atraída através do amor, assim como a esposa é atraída através do amor, né? Então isso é importante. Vamos ver aqui umas passagens que eu separei a respeito disso. Essa relação de atração através do amor, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi bem claro quando ele foi questionado pelos fariseus, né? A respeito deste ponto, né? Porque se era lícito ou não repudiar as suas mulheres, né? Então, vamos ler esse texto? Ele é muito importante aqui para o nosso assunto. Mateus 19, do verso 3 ao 9. E nós vamos ver a profundidade aqui da resposta de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do assunto. Então diz assim o texto: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separa o homem. Então veja, numa breve exegese aqui, mais tarde na Epístola de Efésios, lá Paulo vai falar assim: grande é esse mistério, a saber, a respeito de Cristo e da igreja, né? Então o que uniu Deus, o homem não separa. Então o caráter de figura dos esposos, figurando o que não será separado por homem nenhum, que é o amor de Cristo com a sua igreja. Então o que Deus uniu, o homem não separa, a relação entre Cristo e a igreja, né? E a igreja que figura, é uma pré-figura disso, deve seguir este mesmo caminho, tá? Então é nesse contexto aqui que nosso Senhor Jesus Cristo está salientando. Então veja, continuando a leitura. Então disseram-lhes: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério.
é importante salientar na expressão de Cristo que fala assim, no princípio não foi assim. Né? Mas que princípio é esse? Então, no princípio, na solidão do homem antes da queda. Né? Então, na inocência do homem, né? E antes da queda, havia uma unidade indissolúvel entre os esposos. Né? Então, já fala de Adão e Eva como o primeiro. Né? Então, uma unidade indissolúvel. Então, na sua inocência não havia o que repudiar. Né? Então, é por isso que nosso Cristo fala assim, no princípio, ele está se referindo antes da queda. Né? Então, agora, por causa da dureza dos vossos corações, se promove toda essa discórdia entre as famílias. Né? Mas no princípio não foi assim, antes da queda, porque havia uma unidade indissolúvel no amor. Tá? Então, esse texto aqui é muito importante. Então, eles querendo provocar nosso Senhor Jesus Cristo, então nosso Senhor Jesus Cristo ainda dá uma lição para eles aqui. Né? Esse texto aqui é muito importante para esse tema, tá, irmãos? Então, porque desde o princípio, porque antes da queda, a unidade indissolúvel. Eu separei aqui. A igreja é atualmente o corpo de Cristo em processo de formação. E quando ele estiver completa, ser-lhe-á apresentada como esposa. Por enquanto, somente o pedido de noivado foi feito. Aguarda cumprimento futuro, celebrada nas ceias da boda do Senhor. Então, é uma relação muito intrínseca entre os esposos e a relação de Cristo e a igreja. Bom, eu separei aqui para que essa mensagem fique bem clara para a gente, né? E eu já falei no comecinho da aula. Então, não há uma incoerência entre as metáforas usadas entre corpo, noiva ou esposo, né? Porque há uma relação de progressão, de participar da vida de Cristo, né? E de desfrutar de um eterno amor, né? Porque, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, no princípio não foi assim. Então, na eternidade também não, será indissolúvel o amor entre Cristo e a igreja. Tá? Então, os esposos, eles precisam honrar a figura que ele promulga. Né? Ele precisa honrar, se ele está sendo feito como figura de algo muito maior, né? Ele precisa honrar essa característica da figura. Né? Porque um tipo vai se transformar no antitipo. Né? Então, para que o antitipo seja perfeito, o tipo tem que ter relação com o antitipo. Tá? Então, como os esposos prefiguram o tipo da relação de Cristo e igreja, precisa honrar essa figura. Então, em que sentido? Né? Não há separação. O que Deus juntou, o homem não separa. Tá? Falando desse grande mistério, então. Então, vocês veem, Paulo encaixa o desvendar desse mistério a respeito de Cristo e da igreja, falando da família, né? É num contexto que ele está falando da família. Então, Paulo muito visceral aqui nesse aspecto. Então, a expressão que Deus ajuntou não separa o homem, ela está diretamente relacionada à figura de Cristo e a igreja. Isso é indissolúvel, não separará. Agora, todo matrimônio, ele é abençoado por Deus. E ele é figura, ele deve honrar essa figura. É nesse sentido, né? Então, a família, os esposos devem honrar a figura no qual ele foi promulgada, que é o quê? Um vislumbre ou apontar para a relação de Cristo e da igreja. Né? Então, o que não separa é essa relação. Né? Então, todo matrimônio ele é abençoado por Deus. Então, nesse sentido aí, essa expressão está apontando para... Esse é o mistério, está apontando para Cristo e para a igreja. Tá? Então, é bom a gente fazer essa diferença, né? Porque ainda que alguns casamentos eles acabam por terminar, ou por hábito, que não falou, ou por motivos que não foram. A questão é que aquele matrimônio, como instituição de Deus, ele é abençoado por Deus, né? Só que ele é figura do que não se separará, né? Então você honra a figura, né? Mas e cada elemento particular da vida social de cada pessoa, né? Então está prefigurando a relação de Cristo e da igreja. Isso é importante a gente entender, tá? Então vamos lá. O item 3, o cuidado do marido à esposa. Então nosso comentarista também aqui, ele faz um comentário em relação aos pais da igreja, e eu achei bem interessante trazer para vocês um texto que ele fala.
de João Crisóstomo. Então ele disse: queres que a mulher te obedeça? Né? Então esse é aqui um texto do século II, tá, irmãos? Conforme a igreja a Cristo, tem solicitude por ela como Cristo pela igreja? Ele pergunta, né? Então você quer que a esposa te obedeça conforme a igreja a Cristo? Tem solicitude por ela como Cristo pela igreja? Mesmo se for preciso dar a vida, até mesmo ser 1000 vezes ferido, suportar e sofrer, seja o que for, não recuses. Nada fizeste ainda a imitação de Cristo, pois tu procede após estar unido. Ele, porém, o fez em favor daquela que lhe tinha aversão e ódio. Então, olha o que ele está falando aqui, né? Então, se você acha que fez muito ainda, você não chegou nem perto de imitar a Cristo. Porque ele fez ainda antes de estar unido com a esposa, né? E você já está unido. Então é um texto bem interessante. E ele continua aqui. Ele, em sua grande solicitude, sujeitou aos seus pés aquela que lhe tinha aversão. Odiava, desprezava, insultava pela lascívia, mas não conseguiu por meio de ameaças, injúria, medo ou coisa semelhante. De igual forma, procede em relação à tua mulher. Mesmo se a vires com desprezo, injúrias, lascívia ou menosprezo, poderá submeter a teus pés por meio do grande amor e amizade. É possível conter um servo pelo medo, ou melhor, talvez nem mesmo ele pode escapar e ir embora. Quanto à parte da tua vida, contudo, mãe de teus filhos, causa de toda alegria, não deves contê-la por medo e ameaças, mas por amor e afeição. Né? Então veja, sempre os autores, né, os comentaristas bíblicos, eles entenderam a relação do caráter e da vocação esponsal como um tipo que aponta para a relação de Cristo e da igreja. Né? Então veja, é esse tipo que faz um protótipo para a sociedade, um protótipo moral e que promove o que eu estou falando aqui, a vocação dos amados, né? A vocação dos amados. O homem, na sua vocação marital, e a mulher, na sua vocação esponsal, aprende a amar. Então é na relação do matrimônio que se aprende a amar, né? Porque tudo isso prefigurando e apontando. As coisas visíveis apontando para as coisas invisíveis, né? Por isso Paulo fala, a saber, o grande mistério a respeito de Cristo e da igreja. Amém. Então vamos aqui para o tópico 2.